Agora, joia, Léo, boas referências. Quem aqui tem boas referências na sua vida cristã? Né? Nós temos boas referências. Agora, o que eles fizeram? Eu convido você para observar no capítulo 11. Eu não coloquei ali o capítulo 11. Se você quiser abrir, pode abrir. Olha o capítulo 11, é só voltar um capítulo anterior. Olha as referências que a Bíblia nos dá. Bons exemplos, você jovem, você idoso, você adulto, que às vezes está seguindo aquele exemplo, aquele outro exemplo. Mas olha as referências que a gente vê aqui. Versículo 4 em diante. Vou só ler o texto, aí você faz as suas análises. Pela fé, primeiro homem citado aqui, Abel, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Olha o que Abel fez, um homem que ofereceu uma adoração pura, abençoada na presença de Deus. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque, agora outra pessoa, outra referência. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. As suas referências são homens e mulheres que agradam a Deus? Está vendo? Continuando, aí o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Outra referência, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Olha que referência aqui para você, cuidar da sua família. Noé, um homem que construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Outra referência, pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, ainda falando de Abraão, só estou lendo o texto, gente. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós estamos precisando olhar um pouco para essas referências, porque tem gente que está achando que a vida eterna dele é aqui. Essas referências nossas aqui está dizendo que eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém, gente? Podemos continuar lendo mais? Amém? Veja só o versículo 14 em diante. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Olha que referência que nós precisamos ter. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, volta a falar de Abraão. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Olha que referência, gente que se doa totalmente nas mãos do Senhor. Nós estamos precisando de boas referências.
E a palavra está dizendo aqui para nós que uma vida vitoriosa é marcada por boas referências. Nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Gente que fez o que fez, está aqui. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, para que eu vou para a igreja para ser igual aquele lá? Olha aqui, se você não está encontrando pessoas ao seu redor, que eu acho que é impossível também, pessoas que estão dando bons exemplos, olha para a palavra de Deus que eu duvido que você não vai encontrar. Amém? Todo mundo pode abandonar a fé, mas olha para a palavra de Deus que você vai encontrar ótimas referências para viver a caminhada de fé, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Continuando, pela fé, Isaac, outra referência, abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, imagina isso, você mesmo perto da morte, sabendo que está chegando a sua hora, mas você vai morrer como homem e mulher de Deus, com vida vitoriosa. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha aí, pais ou homens e mulheres que enfrentam inclusive os decretos. Meu filho é especial, minha família é especial, enfrenta o risco para poder colocar sua família na presença de Deus. Amém, gente? Quer mais referência como essa? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou, quero ver quem vai seguir esse exemplo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Homens, mulheres, jovens e adolescentes que dizem, esse mundo não é para mim, eu abro mão dos prazeres, eu abro mão desse mundo de corrupção, para viver a eternidade, para viver a glória de Deus para mim. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, do governo, não temendo os inimigos, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Você está vendo, você está lendo isso? Ele saiu do Egito, ele largou o reino, ele largou a sua posição de autoridade, ele largou o castelo para ir para o deserto, para onde ele não sabia, mas por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Depois diz que a fé não é loucura, né? Ok? Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E eu vou ler mais para acabar esse capítulo, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, olha só, não importa a sua história de vida, pela fé a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Se você está com uma história de vida complicada, o Senhor hoje vai te fazer ser uma grande referência para o povo de Deus. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, é o texto que está dizendo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Olha isso que lindo, gente. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres, olha aí mulheres, que bênção. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram
recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido em vida, né? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quem são suas referências? Uma vida vitoriosa precisa de boas referências. Quem você anda imitando, quem você anda ouvindo? Olha aqui, gente, leia capítulo 11, exemplo por exemplo. Amém, gente?